Meus irmãos, muito boa noite. Que a paz de Deus continue vibrando em nossos corações. O assunto de hoje é esse aí. Uma apresentação ligeiríssima. É quase que mostrar e esconder. Então, vocês estão vendo aí, em 2011, o Livro dos Médiuns comemora 150 anos, Sesc Centenário do seu nascimento ou lançamento, tanto faz. 150 anos. E nós vamos apenas dar contornos para vocês. Olha, as revistas aí do mundo adoram os fatos espíritas. E contam as coisas do jeito que quer. Mas o importante são as leis que gerenciam os fatos. E esses tais fatos podem ser transformados em coisas racionalmente compreensíveis. Dois momentos importantíssimos na história da humanidade. Quando Newton formulou as leis da ação da matéria sobre a matéria, as três leis do movimento e a da gravitação universal, transformando-as em equações. E quando Allan Kardec demonstrou a ação do espírito sobre a matéria. Transformando-as em coisas racionalmente compreensíveis. Muito bem. Um dia os dois estarão no mesmo nível, perante a visão dos habitantes desse planeta. Por enquanto, só o Newton, que é homenageado. Allan Kardec também é, mas é só por nós, os espíritas, né? E eu vou dar uma pincelada para vocês poderem entender um pouco desta equação nos fenômenos espíritas, baseado nesse resumo que Kardec fez da lei dos fenômenos espíritas. Se fundamenta a lei dos fenômenos espíritas nestas variáveis. Eu chamo de variáveis. Kardec não chamou, mas eu chamo. Fica gostoso, fica parecendo equação matemática, né? Todo mundo gosta e respeita. Os espíritos, os médiuns e os assistentes. Assistentes que são encarnados em amarelo e desencarnados, que são esverdeados. E eles estão interrelacionados pelo fluido universal. Estão aí algumas das variáveis importantes do fenômeno espírita. Qual o produto dessa relação? O espírito com o médium, uma ponte vibratória, fluídica, impregnada das qualidades das radiações das ideoemoções do espírito e estes assistentes. É bom lembrar que os assistentes penetram no conjunto das vibrações do espírito comunicante com o médium e participam do fenômeno espírita. Assistentes
são coparticipantes. O produto são os fenômenos espíritas. O produto dessa mixagem são os fenômenos espíritas. E aí, grupos de fenômenos. Com variações infinitas, afirma Allan Kardec. Por que que as variações são infinitas nos fenômenos espíritas? Importante, simples, mas importante que se tenha noção disso, para não falar besteira. Um monte de gente fala besteira nesse mundo afora. Porque a variedade dos espíritos é muito grande. São infinitas as variações dos conhecimentos, dos sentimentos e até das paixões que os espíritos guardam em seus corações. Kardec os classificou em 3 ordens e 10 classes. Aí estão as 3 ordens em 10 classes. Está lá no questão 100 do Livro dos Espíritos. Eu não vou ficar dissertando sobre isso, não. Estou mostrando para vocês, só para vocês terem a ideia do conjunto. Tá? Variedade é infinita, logo varia. Uma variável tão variável, ela vai influenciar muito na possibilidade de variação. E os médiuns? Os médiuns, então, só no Livro dos Médiuns, está aí. 80 variedades com infinitas variações. Aí mistura variável espírito, variável médium e variáveis do meio, que são os assistentes encarnados e desencarnados. Vamos voltar. Qual o objetivo da reunião? Influi muito no resultado do produto. É sério, é fútil ou é leviano? Existe ordem, respeito, recolhimento? Na reunião tudo deve se passar respeitosamente, religiosamente e com dignidade, se se quer obter o concurso habitual dos bons espíritos. Então o meio também influencia no fenômeno. Então os espíritos com aquela variação infinita. Os médios com aquela variação infinita. O meio com a variação infinita. E ainda o objetivo da reunião ainda pode ter aí 3 características que Kardec definiu. E vocês imaginam como é complexo o fenômeno espírita em termos das possibilidades, das qualidades e dos resultados. Prevendo resultados. Então vamos fazer uma previsãozinha. Como é que se prevê o resultado de uma reunião? Começa pelo objetivo da reunião. Depois você vê se no ambiente existe ordem, respeito, recolhimento. E com esse conjunto de possibilidades você tira a sua conclusão. Vocês vejam como é que é. É possível raciocinar com lógica ante um fenômeno espírita? Existem outras condições que influenciam. A necessidade de alguém, a caridade de um auxílio extraordinário. Os espíritos às vezes superam as violências do meio para trazerem certas lições de amor e solidariedade. No Cefac, você vai ter oportunidade de estudar muito essas coisas, que nós temos
7 semestres de estudos sobre mediunidade e são a sequência natural do nosso estudo. Alguns slides destes estudos. Livro dos Médiuns, que é um semestre, é um destes estudos, porque tem outros, vários, a série André Luiz, etc. E o Livro dos Médiuns tem duas partes, está aí, primeira e a segunda. Preliminares das manifestações. Vamos ver o que a introdução do Livro dos Médiuns nos fala de interessante, dentre outras coisas. O Livro dos Espíritos tem a parte filosófica da doutrina. Ah, gostosa, extraordinária. Oh, que prazer ler o Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns é a parte prática, é a parte da pesquisa técnica, do laboratório, da observação, nem tão gostoso de ler assim, mas muito necessário para quem quer levar a sério as coisas. E, muito bem, não vou falar muita coisa não, senão depois não dá tempo nem de mostrar a capa do livro. Matérias da primeira parte estão aí. 4 títulos. Nós vamos ver um pouquinho de cada um desses 4 títulos. Um pouquinho da matéria de cada um. Há espíritos é o primeiro. Kardec diz o seguinte: a causa da dúvida é a ignorância da verdadeira natureza dos espíritos. Então, essa ignorância que existe no mundo sobre a natureza deles é que levanta essa questão dessa forma. E para melhorar um pouco cá entre nós a nossa ignorância, né, que a gente sempre tem alguma, sobre assuntos assim tão especiais, nós vamos voltar no Livro dos Espíritos, a questão 135, partes essenciais do homem. Corpo físico, perispírito, que é o corpo espiritual, e a alma. O perispírito une a alma ao corpo. Então, o homem é um ser triplo, formado da alma, esse ser pensante, do corpo espiritual e do corpo físico. Olha, o resto é questão de nome, gente. Se a gente gravar isso, acabou. Você não se confunde mais. Então, andemos. Voltemos ao Livro dos Médiuns. O ponto de partida dos estudos é este. Os espíritos são as almas humanas sem corpo físico. Então, está aí um corpo com a sua alma e o seu corpo espiritual. É ou não é? Se o corpo morre, o que acontece? Fica só a alma com o corpo espiritual, é ou não é? Que passa a se chamar espírito. Você vê como é que é o jogo das palavras, às vezes nos confunde? Então, se você não acredita que você tem uma alma, você pode parar de estudar espiritismo, etc., porque você não vai acreditar nos espíritos. Porque você é um espírito quando você perde o seu corpo físico. Entenderam? Entenderam ou não entenderam? E quem não entendeu isso não deve ir para frente. Deve abandonar os estudos e ir embora, porque... É ou não é? Estou certo ou estou errado? Tá bom. O espírito é um ser duplo, formado do ser pensante e do corpo espiritual.
sem corpo físico. Muito bem, andiamo. Fizeram uma objeção que Kardec levou a sério. A alma existe. Mas seres imateriais não podem agir sobre a matéria nem se comunicar com os homens, por causa das diferenças. Então Kardec respondeu e eu elaborei através de imagens. Vamos botar o homem em sua alma. Vamos botar um espírito que quer se comunicar com o homem, ser triplo. O que o espírito faz? Ele se comunica com o homem através da alma do homem, que é da mesma natureza dele. Portanto, não tem problema nenhum, afirmou Allan Kardec. O homem é um espírito revestido de corpo material, portanto, a comunicação com os espíritos é natural. Está no mesmo nível de vibrações e de coisas que se interrelacionam com a mesma natureza. Alright? Ótimo. Dimensões do Espiritismo. O Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia que não podem ser adquiridas em apenas algumas horas. Tem gente que quer falar do Espiritismo porque ouviu falar. Ah, isso não é possível, acabou. Pronto. Douto, sabedor de tudo. Para você saber alguma coisa, você tem que estudar anos. E olha que isso não basta para saber tudo do Espiritismo que já existe, estudado, explicado. Eu não sei quase nada ainda. E já tenho pelo menos 60 anos de estudo. Não é brincadeira não. Mas eu posso ser um cara meio ignorante, né, que não tem cabeça boa, mas veja bem, é muito tempo. Aí Kardec afirma, o espiritismo é racional, os fenômenos do espírito são racionalmente explicáveis. Simples efeitos que têm sua razão de ser nas leis gerais. Aí vem uma questão interessante, o ensino do espiritismo. Não se esqueçam dos fatos. Fato é coisa importante, disse Kardec. Por ele cheguei à teoria depois de anos de trabalho e milhares de observações. Milhares de observações. Mas o melhor método de ensino espírita é o que se dirige à razão e não aos olhos. Não despreza os fatos, que são coisas para os olhos ver, que as revistas adoram. Mas não se esqueça, o melhor método para você ensinar espiritismo é dirigi-lo à razão. Para dirigir a razão é preciso ter alguma substância que a razão aceite, é ou não é? Sem combustível adequado, são só palavras isso. É possível um curso de espiritismo experimental como na física ou na química? É possível. Rever a série de fenômenos dos mais simples aos mais complexos? Que beleza, né? Se for possível, está aí. Né? Acho que está tudo resolvido. Olha o que Kardec falou. Não, não é. No Espiritismo, o objeto é o espírito. Portanto, lida-se com inteligências que têm liberdade de fazer o que quer, na hora que quer, quando quer. E que prova a cada instante que não estão submetidos aos nossos caprichos. E isso foi importante nos seus laboratórios de pesquisa. Exibições de espiritismo, exibir em espetáculos, nos palcos, é possível. Oh, será que é?
Quem afirmar obter os fenômenos espíritas à vontade é ou ignorante ou impostor. Cheio de impostores na história do espiritismo, que não era espiritismo. E cheio de ignorantes também, né? Isso aí também não falta, porque quem não ignora alguma coisa, né? Não ignorou alguma coisa é ignorante, é ou não é? O verdadeiro espiritismo jamais servirá para exibições, nem subirá jamais aos palcos. Interessante que anda subindo. A psicopictografia se faz nos palcos, geralmente, muitas vezes. Vocês viram lá na Xuxa um psicopictógrafo recente? Ele não fez no palco, ele fez no centro espírita dele, lá na reunião ambiental, etc. Tal. Mas nós já fizemos aqui no palco psicopictografia algumas vezes, com uma médium que vinha aqui. E a gente tem notícias de que acontece por aí também. Interessante isso, né, Rose? Kardec disse que não pode, que não dá e que, na verdade, a psicopictografia é feita para que haja esse tipo de divulgação. Mas nós não estamos interessados nisso, não, viu? Não estou defendendo nenhuma espiritismo no palco, não. Estou só comentando. Sistemas de interpretação dos fenômenos espirituais, capítulo 4 e o último da primeira parte. Não existe fenômeno espírita, é mentira. Charlatanismo, loucura, alucinação e outras bobagens. Outros dizem, existe sim, mas é pensamento do meio. Quer dizer, é o meio. Alma coletiva. Sobreexcitação do médium. Só os demônios fazem isso. Só os bons espíritos, os anjos, Jesus e Deus. Muito bem. É um grupo adotado por igrejas e pelos doutos, sabedores das coisas, mas é mais difícil explicar o que eles afirmam do meio, da alma coletiva, da sobreexcitação do médium, do que explicar pela mediunidade, disse Kardec. E isso no tempo de Kardec, imagina hoje. Bom, o sistema espírita é esse. Todos os espíritos, em dadas circunstâncias, podem se manifestar aos homens e o número dos que podem comunicar-se é indefinido. Todos, determinadas circunstâncias. As circunstâncias é que são determinadas. Agora eu vou entrar na segunda parte. Vocês estão vendo dois olhos aí, que é só para ver. Quase não vou explicar mais nada, que é para vocês terem um vislumbre do Livro dos Médiuns. Estão me entendendo? É absolutamente impossível. Se o Livro dos Espíritos, que é gostoso, a gente passa aqui 5 aulas para apresentar o Livro dos Médiuns, eu estou apresentando um Livro dos Médiuns que não é tão gostoso assim. Eu estou tentando fazer ele ficar mais gostoso possível. Tá bom? Tá aí. Eu, pessoalmente, dividi em 3 partes a segunda parte do Livro dos Médiuns. Que é, do capítulo 1 ao 13, o óbvio, trata dos fenômenos. Do capítulo 14 ao 20, é outro óbvio, fala dos médiuns. E do capítulo 21 ao 32, eu entendo que fala do meio. Certo? Kardec não fez essa divisão, mas eu fiz. E me divirto com ela, porque eu gosto dessa divisão, desse jeito, por causa dos fenômenos espíritos, né? Espírito, médium, meio. Então, você quer estudar um aspecto, você vem aqui e você acha. Como agem os espíritos sobre a matéria? É o primeiro capítulo, né? O espírito está envolto do perispírito. É esse perispírito que é a chave da questão.
Natureza desse tal perispírito. Aí vem uma série de produtos da pesquisa de Kardec. Eu não vou ler, não é? Agora vocês comecem a ler o que quiserem, correndo, porque eu vou correr também. E tomam uma série de aparências, propriedades, relações, expansões. Ele pode fazer um monte de coisa, esse tal de perispírito. Não que ele seja inteligente, que ele não é. Porque a inteligência é sempre do espírito, daquela alma pensante, aquele foco pensante. Mesas girantes. Efeitos sensíveis, ruídos, movimento, deslocação de corpos. É isso. Manifestações inteligentes. Atos voluntários, livres e voluntários, com uma intenção e respondem a pensamentos. É aí que Kardec caracterizou as manifestações inteligentes. Eu não vou parar, eu já disse para vocês, né? É só para ver. Eu botei 2 olhos para isso. Médios de efeitos físicos. O que são os médios de efeitos físicos? Olha, o perispírito é sempre mais ou menos agarrado na matéria. Ele pode ser mais agarrado e menos agarrado. Em alguns há uma espécie de emanação mais solta dos fluidos do perispírito. São esses tais, os médiuns propriamente ditos de efeitos físicos. A mesa no ar, a explicação dos espíritos. Não é o espírito que levanta a mesa com a força dos braços, Kardec pensou que era. Materializava a ponta dos dedos e levantava a mesa. É a mesa animada. É uma animação que a gente fica impressionado. É a mesa animada que obedece ao impulso dado pelo espírito. O fluido próprio do médium se combina com o fluido universal do espírito para dar à mesa vida momentânea. Essa é a animação da mesa. A mesa não tem nem pensamento nem vontade. É um objeto. Obedece aos impulsos do espírito. A vontade é do espírito, que move ou bate. Eu fiz uma ilustraçãozinha só para divertir vocês, se é que vocês estão a fim de serem divertidos. Se muita gente começar a dormir, eu paro, viu, gente? Tá? Agora, se pouca gente dormir, eu continuo. Tá certo? Então vamos botar a mesa aí. Botar o médium. Botar o espírito. Os fluidos do espírito combinam com os fluidos do médium e o espírito dirige essa combinação fluídica para animar a mesa, dar-lhe uma vida aparente momentânea. De repente, o espírito, depois que animou bastante a mesa, pode durar até 1 hora essa animação, disseram algumas fontes espirituais. Precisa de tempo para fazer essa mixagem de fluidos na mesa. Ele começa a impulsionar a mesa pela vontade dele apenas, não leva a mão nem nada. E a mesa levanta. Explicação dos espíritos. A mesa animada obedece aos impulsos do espírito. Gostaram? Diga que sim. Gostaram? Ah, obrigado, gente. Eu trabalhei tanto nessa ajuda. Manifestações físicas espontâneas. Olha, a manifestação pode ser verdadeira ou aparentes. O cinema explora muito isso, né? Manifestações que são aparentes, barulho, decai, etc. Depois não aconteceu nada no ambiente. Mas tem umas que são verdadeiras.
quebra, quebra telhado, tal, a imprensa vai lá, o padre benze, chama o pastor, chama todo mundo, sai na televisão, aquelas coisas. Há sempre um médium, geralmente, que não sabe que é médium. Utilidade desses fenômenos. Repercute, chama a atenção, abre os olhos a incrédulos. É uma utilidade, dizem os espíritos, uma das utilidades. Chamar a atenção. Chama a atenção, às vezes, de um povo, de todo o planeta. Tem coisas, tem fenômenos que acontecem por aí que são divulgados pela imprensa. Hoje, então, com a internet. Participação dos espíritos nesses fenômenos. Olha, eles têm que querer ter um objetivo, tem que haver um médium para isso, e tem que ter permissão. Isso é um detalhezinho. Porque se não tivesse um certo controle nisso, esse mundo seria uma bagunça muito maior do que é. Seria um mundo insuportável. O objetivo é divertir, atormentar, vingar, comunicar, pedir preces, pedir algo. Olha, esse capítulo aí é extraordinário, cheio de conteúdo. É só para ver, tá? Não dá para fazer outra coisa. Efeitos físicos quando indesejáveis. O que você deve fazer, hein? Dos espíritos travessos, não tome a sério, disse Kardec. Do infeliz, trate-o com caridade. Do malvado, peça a Deus que o melhore. A prece sempre dá bons resultados. Transporte de objetos, flores, anéis, etc. Garantias contra embustes, o óbvio. É a inteligência, o conhecimento, a observação séria. E o conhecimento das pessoas que estão envolvidas no processo. Quer dizer, é preciso haver uma aplicação para você ter garantias. Sua aplicação. Você vai chegar aí desprevenido em qualquer lugar. Pelo amor de Espírito, ali na esquina. Oba, vou lá, vou ver. Ah, você vai ver. Ah, vai ver, sim. Geralmente você vai ver o que não queria. Manifestações visuais, é o capítulo 6. Gostaram? Ótimo. Podem ser visões e aparições. Visão durante o sono. Aparições durante a vigília, quer dizer, acordado. Se aparecer um espírito aqui agora no palco e tal, o que é? Uma visão ou uma aparição? Hein? É uma aparição, mas hoje à noite, todos vocês, e eu também, vamos ter visões. Podemos não lembrar, mas vamos ter. Mas, na verdade, para você ter tido uma visão, é preciso que você lembre, não é? Esse é o real conceito da visão. O que eu quis dizer é que vocês vão ver os espíritos. Então, tenham medo bastante, não durmam essa noite. Tá bom. Tá aí as explicações, corridas e sem leitura. Quem leu, leu. Quem não leu, lê-se. Aparições. Existem variações na forma, tudo pelas propriedades do perispírito, não só do espírito, como também do médium. Propriedades de afinidades, às vezes. Essa aí é do Peixotinho, famosa. E também esse assombração aí que eu gostaria de não ver na minha frente, semelhante a quando era encarnado. Tá bom? As coisas podem ser nítidas ou fragmentadas em termos visuais.
Vendo o perispírito dos desencarnados. É aparição ou visão. Mas nós podemos ver também perispírito de encarnados. Bicorporeidade ou transfiguração. Vamos ver a bicorporeidade, começar com ela. O espírito sai do corpo, com o seu corpo espiritual, e é visível também como os espíritos são. Santo Alfonso de Liguori, Antônio de Pádua, Eurípides, Barçanufo, fazia até parto, desdobrado, à distância, a ponto das pessoas que ouviam acharem que ele estava ali como homem. Transfiguração, a mesma pessoa, os fluidos do seu perispírito transformam sua aparência, aumentando, diminuindo, etc., obscurecendo aquilo que está de fora, aspecto, volume, até o peso muda. Eu nunca vi uma coisa dessa, mas está lá no Livro dos Médiuns. Ação curativa são efeitos físicos. Então está aí. Sujeito magnetizando a água. Ele atua, modifica as propriedades com a sua vontade. E pode fazer o mesmo sobre os fluidos do corpo humano. Nós não somos praticamente água? Eu não entendo isso. Alguns livros dizem 70% nós somos água, outros dizem 90%. Eu não sei qual dos dois está certo. Né? Quem sabe aí? Tanto faz, né? Melhor botar 80%, porque aí fica no meio. Aí fica amigo de todo mundo. Lugares assombrados. Qual a origem desta crença? A insistência de alguns espíritos em mostrar sua presença em certos lugares. Em todos os tempos da história da humanidade. Por que eles fazem isso? Aí está a lista. Leia rapidinho, porque eu não vou ler, não. Eu vou só mostrar e correr. Gostaram? Livro dos Médiuns, está lá, capítulo 9. É só abrir quando chegar em casa e passar o resto da noite com medo e etc. A natureza das comunicações. Se é preciso experiência para julgar os homens e como é preciso, talvez mais ainda para julgar os espíritos, que a gente não vê. Os homens a gente vê a cara, vê as reações, etc. Os espíritos a gente não vê nada. Classificação das comunicações. É o grande trabalho de Allan Kardec. Ele pesquisou esse mundo invisível num processo de segurança fundamentada na razão, na lógica, no raciocínio, na experimentação, na observação, que são os fundamentos de qualquer ciência. Podem ser grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Uma variação aí que também eu não vou entrar no mérito disso, não, é só para ver. Para vocês saberem que isso está elaborado, existe, está no capítulo 10 e que precisa ser estudado. Então, finalizando a lista dos fenômenos, capítulo 11, sematologia, 12, escrita direta e 13, psicografia. Vamos passar agora para os médios. São esses capítulos. Nós entramos neles. Correndo. Sou um médium. Duas definições. Parágrafo 14 no parágrafo 32. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos.
Poxa, é aqui que todos somos médiuns. Porque todo mundo sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, até os animais. Médium é aquele que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens. Bom, aí já. Inerente ao ser humano, raras pessoas não possuem rudimentos na prática. Na prática, caracteriza-se por efeitos patentes de certa intensidade. Todo mundo é médio, mas médios de certa intensidade, nem todos. Nem todos. E de muita intensidade, poucos. E de muitíssima, raros. Muito bem. Efeitos físicos. Podem ser facultativos, que sabem que é médium, ou não sabem. Para pequenos efeitos, muitos possuem panela no fogão, caindo, coisa, objeto. A mulher chega em casa e diz, ah, que coisa, eu não deixei isso aqui. Ela é média e não sabia. Para grandes efeitos, poucos possuem. Sensitivos é a base de toda a mediunidade. Sente a presença, arrepia. Quem sente arrepio aí? Meu Deus, é um arrepio danado. É só encostar no bicho e ele arrupia todo. Faculdade indispensável ao desenvolvimento de todas as outras. Desenvolve com o hábito. Pode-se identificar até a natureza do espírito, se prestar atenção, se levar a sério a coisa. Claro, não é brincando que se resolve questões do espírito. Auditivos. Transmite o que ouve. Voz íntima ou voz exterior. Dois tipos. Pode ser agradável ou desagradável, né? Você quer ser médio, fica todo entusiasmado. Aí ele ouve os maus espíritos e fica doido depois querendo. Como é que eles falam? Fechar a mediunidade, né? Ai, ai. Falantes. O espírito atua nos órgãos vocais. Aí várias possibilidades. Eu não vou entrar no mérito disso porque é impossível. Videntes. Vidente é uma faculdade que muita gente pensa que o sujeito é vidente porque ele viu uma vez. Ele viu uma vez. Não é vidente. Isso é uma crise passageira, um contato, tal. Para ser médio, vidente, tem que ver direto, permanente. Ou seja, não quer dizer que vai ver a toda hora, sequência, mas ver de modo frequente, principalmente nas reuniões destinadas a esse trabalho seriamente. É a alma que vê. Aí tem os detalhes. Sonâmbulos se desdobram e vão conversar com os espíritos. E o corpo físico dele fica falando o que ele está vendo e está transmitindo à distância. Curadores, raríssimos, raríssimos, afirma Allan Kardec. Pneumatógrafo, escrita direta. O sujeito não escreve nada, mas aparece escrito lá no papel. Tal. Interessante, né? Capítulo 14. Tá? Escreventes.
É a forma de comunicação mais simples, mais cômoda, mais completa. Olha, vocês aí do Grupo Irmão Áureo, começamos a bater nisso ontem. E vamos caminhar para isso. Viu? Mais simples, mais cômoda, mais completa. Tá? Prestem atenção. Aí tem as variedades, as explicações, capítulo 15. Gostaram? Especiais para efeitos intelectuais. Chico tinha tudo isso. Ai, ai. Os especiais são divididos em duas grandes categorias: efeitos físicos e efeitos intelectuais. Mas o interessante é que em todos os fenômenos espíritas há um efeito físico ao qual se junta com frequência um efeito inteligente. Não tem um jeito de distinguir assim, isso é efeito físico só, isso é efeito intelectual só, os dois se misturam, se mesclam. Quanto a percentual de um e de outro é que é a questão. Muito bem. Médios especiais para efeitos físicos, aí vem a relação. Interessante, né? Vocês imaginem vocês estudando isso no livro dos médios. Que felicidade! Efeitos intelectuais. Poetas, músicos, desenhistas, moralistas, sábios. Interessante, não? Quanta coisa nesse livro dos médios. Vocês imaginem. É só esse o objetivo dessa reunião. Mostrar para vocês que tem um monte de coisa lá, um monte de explicações a respeito de detalhes da mediunidade. Só para médios escreventes, hein? Variedades para médios escreventes. Olha, continua com as variedades. Só para médios escreventes. Variando o aspecto com o qual se focaliza o médium. Como constatar a existência da mediunidade? Uma boa pergunta. Todo mundo está interessado nisso, geralmente. Como? Sou ou não sou? Único meio: experimentar. Crianças, velhos, homens e mulheres podem ser médiuns. Com qualquer temperamento, estado de saúde, desenvolvimento moral e intelectual. Tem gente que confunde o médium com um sujeito muito bom, muito humilde. Olha, é um ledo engano. Perigos. Fadiga, porque os fluidos são coisas reais. E também não deve entrar no circuito de mediunidades pessoas débeis, fracas, com excentricidade nas ideias, com ideia fixa, com enfraquecimento das faculdades mentais. Não deve. Papel do médium. Olha só que interessante. O espírito comunicante vai buscar no espírito do médium algo que Kardec chamou de material interpretativo para as coisas que ele, espírito, está elaborando na sua mente. Paisagens morais, filosóficas e psicológicas. Ele quer transmitir essas paisagens por um determinado médium. Então, ele vai procurar encaixar isso
no espírito do médium. Mas ele tem que encontrar no espírito do médium, olha só, o material interpretativo. Tem gente que pensa que médium é igual um pedaço de pau, que o espírito faz o que quer dele. Não é assim não. Ele tem que ter arquivos do seu passado que possam ser utilizados para expressar o material interpretativo do espírito, o material idealizado pelo espírito. Ele tem que ter um vocabulário do presente, oferecer esse vocabulário. Suas facilidades intelectuais e morais, elas são parte do processo, sim. Lembranças despertadas do fundo do coração, sentimentos, ou do fundo do cérebro, razão, conhecimento, lógica. Tem gente que nunca pensou nisso e pensa que sabe das coisas, que pode fazer um discurso rápido para eliminar a questão da comunicação, dos valores e tal. A alma do médium é o intérprete, influencia a forma, sempre concorre para a realização do fenômeno. Gostaram? Gostaram? Eu sei que vocês não entenderam nada. Eu não perguntei se entenderam. Eu perguntei se gostaram. Capítulo 19 do Livro dos Médiuns. Então vamos andar. Aí vão as paisagens do espírito para o médium. Influência moral do médium. O médium tem uma grande influência nas comunicações, porque a moral do médium é muito importante. Eu não vou comentar. Agora entramos no finalmente, que eu reduzi mais do que vocês pensam. Vou colocar só esses dois pretos aí, ó. Os animais e das reuniões de sociedades. Essa aqui é boa porque é curiosa. A mediunidade nos animais. Aí vem o espírito com o material do espírito, que é a paisagem moral, filosófica, psicológica. E o animal, ele tem material interpretativo para isso? Tem? Ele pode expressar as ideias filosóficas de Sócrates, por exemplo? Ou até as nossas. Não vamos a tanto, né? Mas vamos a qualquer um de nós, tal, quem sabe. O semelhante atua sobre o seu semelhante. O perispírito do espírito é semelhante ao perispírito do espírito encarnado. Se assimilam, se atraem. Isso torna possível sua fácil relação. Nos animais não existe esta aptidão, claro. O animal não pode ser médium dos espíritos, nesse sentido da mediunidade, expressar paisagens morais, intelectuais, etc, etc, etc. Mas os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis aos animais. Lembram-se da mula de Balaão? Que empacou e não ia para frente de jeito nenhum? Né? Tinha um anjo com a espada de fogo na frente dela, etc. E muitos desses crimes, quer dizer, dessas lamentáveis ocorrências de animal mordendo o dono e etc., por aí afora, envolve-se com os fluidos espirituais, com bebida, com etc. Né? Então, eu estou comentando isso só para vocês verificaram como tudo isso é sério e aplicável, né? Se a gente pensar. Um pouco confuso, eu sei, mas fazer o quê? Em 10 minutos eu não posso explicar o Livro dos Médiuns. Eu não tenho mais do que 10 minutos para terminar isso aqui. Matérias de estudo numa sociedade espírita, é o capítulo 29. Eu destaquei isso porque é interessante. Ler e comentar, isso é um centro espírita. Ler e comentar tudo relacionado com o espiritismo. Pró, contra, obras especiais, jornais, fatos, notícias, reportagens, relatos de virtudes ou vícios. O espiritismo se liga a todos os ramos da ordem social.
Assim organizada, será uma sociedade sem tempo para comunicações diretas. Olha só o que Kardec colocou. Tem muita organização espírita que só faz tudo para ter as comunicações dos espíritos, só isso. Pois Kardec propunha uma sociedade que fazia tudo para não precisar de ficar com comunicação direta nenhuma. Não é interessante essa reflexão? É ou não é? É ou não é? Né? Ele jamais desprezou as comunicações. O espiritismo é fundamentado na comunicação com o mundo espiritual, mas é preciso valorizar as outras coisas que já existem. Capacidade de reflexão, raciocínio, aplicação das coisas, em vez de ficar só em cima das possibilidades de uma comunicação espiritual que às vezes é tão limitada pelas condições da própria comunicação, do médium, do ambiente, etc, etc, etc. Bom, transformação da humanidade se dará pelo melhoramento das massas, que só se fará pouco a pouco pelo melhoramento dos indivíduos. Daí a grande importância da educação, daí a grande importância de coisas assim como nós estamos fazendo, procurando melhorar, ouvindo aquelas conversas do começo dessa reunião sobre o Evangelho, pessoas falando do íntimo do seu coração, dos seus sentimentos, das suas verdades, magnetizando a nossa mente, o nosso sentimento também, para prestar atenção nas coisas que acontecem no dia a dia da nossa vida, para melhorarmos, etc. É assim que a humanidade vai melhorar, não é caindo de paraquedas do céu nosso Senhor Jesus outra vez, né? Para dizer, agora estão todos salvos. Não é assim, não é? A verdade é o salve-se quem puder, dentro desse conceito aqui. Tá certo? Apresentação ligeira. Fim. The end. Janaína. Os espíritos batedores são classificados como espíritos inferiores. Na época dos fatos das mesas, os espíritos que se manifestavam através de batidas nas mesas também eram inferiores, ou os homens é que ainda não estavam aptos a receberem comunicações de outras formas. Olha, as duas coisas. Esses espíritos batedores são da terceira ordem, a mais inferior mesmo. Eles têm mais afinidade com a matéria e são utilizados pelos espíritos mais adiantados para obter resultados que eles desejam através de fenômenos, de efeitos físicos para sensibilizar a percepção do homem. Então, eles são realmente de escala inferior. E também aquela outra parte da questão colocada é correta. Era a forma de começar as coisas. Tinha que começar pelo mais simples, que é fazendo barulho, pancada, chamando a atenção, tal. O processo da comunicação organizada do mundo espiritual com o mundo material foi um processo de gradação na evolução da coisa, passo a passo. Pancadas, ruídos, movimentos. Aí vem as respostas inteligentes através desse mecanismo, sensibilizando, atraindo atenção, mostrando que atrás daquilo tinha coisa séria, tinha inteligências capazes de responder coisas importantes e tal. Então há as duas coisas. Felipe.
Poderia a crença em humanos extraordinários, como bruxas, magos e feiticeiros, terem nascido de desconhecimento de manifestações mediúnicas? Essas pessoas, nós podemos entender claramente que eram médiuns, dotados de capacidade mediúnica, de conhecimento dos efeitos do magnetismo e utilizavam esses efeitos para realizar ou tirar proveito. Evidentemente que esses procedimentos eles ocorrem com a influência e com a assistência de espíritos que estejam ligados a essa classe de manifestações. Lamara, o que a doutrina espírita diz sobre o fenômeno déjà vu? São fenômenos naturais que comprovam as nossas vivências passadas, as experiências passadas. Você encontra alguém, você se vê em algum lugar, não, mas eu já tive aqui, eu já vi isso, não é? Mas nessa vida presente, você ainda não tinha tido essa oportunidade. Mas quando chega, você lembra, mas eu já estive aqui. Sendo a primeira vez que você, na vida presente, se encontra naquele ambiente, ou em contato com pessoas, ou com situações, né? É interessante, até situações vivenciadas na vida atual, de repente, dá a impressão que a gente já viveu uma situação similar em existências passadas. Então, é um fenômeno que comprova os arquivos que nós trazemos ainda dentro de nós, arquivos vivos, que não estão mortos, né? Estão nas nossas estruturas, e que determinada situação eles são acionados e você tem aquela impressão, né, desses fenômenos. Na minha família teve um fato interessante. Minha avó, Virgínia Tamanini, ela foi para Madrid e chegou no hotel lá, num lugar. A filha dela, minha tia, vamos sair, vamos por aqui e tal. Ela virou e falou, olha, aqui vai dar numa praça, assim, 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 assim. Não deu outra. Não deu outra. Eu, se tivesse lá, eu tinha ficado assombrado, né? Interessante, ela era uma pessoa, ela não era espírita, e nem era de assim, ficar relacionada com espiritismo, nem nada. Mas uma vez ela veio aqui no Cefac e sentou, ela estava doente. Doentinha, não estava complicado, estava doente, mas estava precisando já, velhinha, coisa. E nós colocamos ela na sala da cura lá, deitada, tomando passe e tal. Lá é tudo escuro, não se vê nada. Apaga-se, tem cortina, não entra luz. No final da reunião, ela virou para mim com uma cara de desconfiada. Uma cara de desconfiada, perguntando, quem era aquele sujeito que estava aqui falando comigo, conversando comigo? A senhora viu? Vi. Mas ela não queria acreditar que fosse um fenômeno espírita. Ela queria achar que tinha um safado ali, entendeu? Vestindo uma roupagem e aparecendo para ela no escuro, não sei como, mas ela queria, né?
Mas ela era respeitosa, ela não era assim agressiva nem nada não, mas ela e era escritora, né? Fazia parte da Academia Espírito Santense de Letras, quer dizer, tinha cultura, os livros dela faziam parte lá, não sei se ainda fazem, né? Dos vestibulares lá no Espírito Santo, sobre literatura, não sei o quê, contava a história da vinda dos italianos para o Brasil. Os pais dela eram italianos, vieram para ajudar a colonizar aí, coisa e tal. Então, um caso muito interessante esse, eu não me esqueço disso. E com ela também aconteceu um fenômeno. Eu tinha até, naquele tempo do cassete, a gravação da fita. Aquele mesmo fenômeno do Gurgensen, lá na Europa, em que em cima de uma gravação que ele fez de pássaros e não sei o quê, apareciam vozes de espíritos e que se transformaram numa pesquisa mundial, não é? Destas coisas. E ela tinha uma gravação que ela fez dela cantando, e em cima do canto dela aparecia o canto em italiano de um espírito, não podia ser outra coisa, fazendo contraste na música que ela conhecia. Eu adorei aquilo, guardei e tal, mas por azar emprestei para o filho dela, que é meu tio, e com toda certeza ele é materialista ao extremo. Ele deve ter ou queimado ou jogado no lixo, né? Para que a mãe dele não ficasse sendo aí utilizada com fenômenos espíritos tão vulgares e nos quais ele não acreditava e nem ela. Interessante, né? Estou comentando essas coisas porque a mediunidade tem esse lado também. Esse lado popular, né? Lamar ainda faz a segunda pergunta. A mediunidade e o seu esclarecimento e conhecimento da doutrina espírita sempre nos levará à caridade? O princípio é este. É de educar a mediunidade e o desenvolver a mediunidade, diz Emmanuel, em boa sinonímia, quer dizer educar a mediunidade. E educamos a mediunidade para saber utilizá-la. E utilizá-la em benefício não só de nós, mas em benefício do nosso próximo. Em benefício daqueles que necessitam do amparo, da assistência, do equilíbrio, doando um pouco de nós, do nosso tempo, das nossas horas, para que outros se beneficiem, não só os encarnados, mas também os espíritos desencarnados, que por meio da nossa mediunidade conseguem ter o esclarecimento, receberem a luz. Imaginem quantos espíritos não conseguiram, utilizando-se da mediunidade do Chico Xavier, trazer paz para si, para os seus, mostrando a sua situação, falando da continuidade da vida. Então é esse o princípio da mediunidade. A mediunidade é uma bênção que nós recebemos de Deus. Ela não é de maneira nenhuma algo que nos é dado como um sacrifício que devemos fazer, de maneira nenhuma. A mediunidade é uma coisa bela, grandiosa, que o seu exercício nos traz felicidade. E a felicidade de estar servindo ao nosso próximo, dando de nós, da natureza dessa faculdade, para servir aqueles que necessitam. Então, exercer a mediunidade é sim buscar desenvolver em nós os princípios também da caridade, da fraternidade, que o Senhor tanto nos conclamou a todos. Janaína, de cá.
Atualmente, muito se fala em projeção. Esse fenômeno é sinônimo do desdobramento? Essa prática traz algum risco para quem a executa? A projeção é um processo de desdobramento, conforme o Gilson comentou aqui. Se dá através do desligamento do perispírito, o seu afastamento do corpo físico e a sua entrada no plano espiritual. Isso é tratado na doutrina espírita, mas também é tratado fora da doutrina espírita. Existe uma ciência que é da projeciologia. Na aula do Chico, nós fazemos um comentário rápido, porque um dos grandes pesquisadores no Brasil desta ciência da projeciologia, que tem a sua sede no Rio Grande do Sul, é o ex-médium, quer dizer, ex-médium, não existe ex-médium, né? O médium Valdo Vieira, que juntamente com Chico Xavier psicografou diversas obras, inclusive obras que os dois dividiam, eram feitas juntos, um em São Paulo e o outro em Minas Gerais. E o Valdo trabalha nesse campo da projeciologia, que é uma ciência. Ele faz palestras em todo o mundo, aqui no Brasil, aqui em Brasília, já veio várias vezes falar a esse respeito. Como tudo que nós fazemos e que entra em contato com os espíritos, é evidente que cuidados devem ser tomados, porque problemas podem advir daquilo que se está fazendo e como se está fazendo. Então é importante saber o que se está fazendo, como se está fazendo, qual o objetivo deste processo, para evitar justamente trazer os malefícios e os sofrimentos decorrentes de imprevidências no uso destes processos. Felipe, por que alguns fenômenos são detectados apenas por aparelhos eletrônicos como fotografia, filmagem, gravações de vídeo, de áudio? A transcomunicação instrumental começou com esse Gurgensen, na verdade, fazendo gravação de pássaros lá. Ele foi recebido até pelo Papa. Acho que foi o Pio XII. Dada a importância das coisas que ele conseguiu provar em gravações de pessoas centenas de pessoas confirmadas, que já tinham passado para o outro lado e tal. E a questão instrumental tem uma série de obras muito sérias que abordam essa prática. No Brasil tem a Sônia Rinaldi, né, Edilson? E aquele O outro estou tentando lembrar aqui agora, desde a hora que começou aquele baiano, ele já esteve aqui no Cefac. Ele é o expoente, hein? Ele é o expoente desta ciência. Na Europa, fazem-se congressos frequentes em que centenas de padres frequentam para ouvir e ver essas imagens gravadas e tal. E é um processo em andamento. Atrás disso, tem uma discussão muito grande, até que ponto entra aí a mediunidade ou não, né? E vamos aguardar. Não existe, que eu saiba, nenhuma definição que resolva a questão em termos definitivos. É um estudo paciente, aguardando e tal. Mas está acontecendo muita coisa no mundo em torno disso. E se você entrar nos sites, talvez você tenha umas belas informações, né? Não é no nosso site, não. No nosso site não tem nada disso. É pesquisa, Google, né? Aquelas coisas.
transcomunicação instrumental. Congressos, tá? É capaz de você achar. Uma época eu andei atrás disso, tinha muita coisa. Não sei agora, que ultimamente eu não. Como evitar o contato frequente com as vozes dos espíritos, na qual sempre chamam-me pelo nome? Uma das possibilidades é você conversar com esse espírito, saber o que ele quer, não é? Já que você está ouvindo, ele pode falar, conversa. Basta falar com o pensamento. Se ele te disser coisas passíveis de serem argumentadas, ilustradas, etc., você caminha nessa linha, lembrando que em qualquer tipo destas coisas é o amor, é o perdão, é a prece, é a oração. Oração por esse espírito, oração pelos que ele trouxer como instrumentos de suas preocupações, etc. Enfim, é um mecanismo muito sério, mas muito útil. Não é? Você pode utilizar, sim. E é para isso que serve a mediunidade, né? Em vez de ficar assim, sofrendo a ação dos espíritos, sem nem saber, nem tal, você ouve. Pode não ser bom, mas pode ser, ué. Atrás disso pode ter um pedido de perdão, pode ter uma solicitação de prece, né? Um familiar em agonia, que você pode ajudar em outros processos. As realidades do mundo espiritual, meus irmãos, nós sabemos pouco delas. A gente pensa que é muito parecida com essa aqui, de uma certa forma. Mas os espíritos precisam também da gente para solucionarem certas questões, principalmente as do coração, as do passado, as de compromisso mútuo, etc. Chegamos ao final.